Hoje o Mostre a Sua Arte demorou um pouco, mas vai ser um pouco diferente. O que eu tinha proposto para hoje seria o terceiro episódio do do nada, né, gente? Da Confeitaria Colombo. Mas em tempo de Copa, eu quis trazer hoje um pouquinho de Pelé, do atleta do século, o nosso camisa 10. Vamos ver o que nós temos mais aqui nesse livro. Olha, as imagens realmente são contagiantes. Nós temos aqui mais imagens da época do nosso atleta do século. E sim, claro que eu vou começar a contar mais alguma coisa desse atleta que inspirou muito mais pessoas, muito mais esportistas. Com o uniforme do Santos. E aqui nós temos um texto. Pelé é rei, Pelé é brasileiro, Pelé é craque. É homem, é pai, é filho, é ídolo, é mito, é exemplo. É escola, é mestre, é adorado, é 10. É bom, é decente, é coração, é instinto, é criativo. É adjetivo, é substantivo. É honesto, famoso e rico. Esperto, é malícia, futebol. É inteligente, é sábio, é imortal. É Brasil, é cidadão do mundo. É alma, sorte, glória. Raça, balé, olé, é gol. É vitória, é campeão, é história. É forte, é valente, é leal. É alegria, é perfeição, é sonho. É negro, é ritmo, é ginga. É único, é absoluto, é mais. É profissional e carisma e show. Pelé é suor, é sangue, é ouro. Pelé é estilo, Pelé é classe, Pelé é incomparável. Pelé é simples, Pelé é grande, Pelé é demais. Pelé é Pelé. Edson Arantes do Nascimento é Pelé. Pelé, o atleta do século, da editora Abril Multimídia. Então vamos lá? Então vamos começar, né? Vamos ver se conseguimos em 2 sextas-feiras, aproveitando que nós temos aí até o dia 18 para falar sobre o nosso futebol, o nosso atleta. Então, o prefácio diz o seguinte: muito já se escreveu sobre Pelé nestes anos todos. Foram muitos livros, filmes, ensaios nos vários continentes. Muito já se disse sobre os gols que ele marcou, os gols que não aconteceram e os títulos que ele ganhou. Poucos, aliás, entenderam por que falo dele, do Pelé, em terceira pessoa. Não é soberba nem máscara, é que seria impossível viver a vida real à sombra das glórias. Dissociar os feitos de Pelé dentro do campo do cotidiano do cidadão Edson Arantes do Nascimento é apenas uma questão de sobrevivência. Embora minha trajetória já tenha sido contada e recontada tantas vezes, folhear este livro foi um prazer imenso. A impressão é que passei a vida inteira acompanhado por um fotógrafo. No exército, fazendo um café na pensão de Santos, chorando nos braços de Garrincha, ou marcando um gol qualquer no interior de São Paulo. Está tudo lá. A descrição da emoção do dia em que embarquei para Santos, da primeira convocação, das contusões em 1962 e 1966, das despedidas, as histórias estão todas lá. As histórias de Pelé, o ídolo que o próprio Edson começou a conhecer quando tinha 6 anos de idade, quando nasceu o apelido.
Ao ler e ver isso, só posso sentir orgulho, menos pelos dribles, gols e taças, mas pela certeza de ter conseguido tudo fazendo a coisa certa, cumprindo o que seu Dondinho e Dona Celeste me ensinaram, cultivando as amizades e incentivando os companheiros. No momento em que completo 60 anos, não há melhor presente que olhar para trás e não se arrepender de nada. E nos próximos 60, espero não decepcionar aqueles que acreditaram sempre em mim. Entende? Abração do amigo. Edson Pelé. Para ficar registrado, como eu disse, é da editora Abril. O diretor superintendente, na época, era Daniel Pliner. A coordenação desse editorial é da Helena Bagnoli, o texto de Sérgio Xavier Filho, o projeto gráfico e edição de imagens de Kiko Farcas, Máquina Estúdio. O designer assistente foi Rodney Lobos, também da Máquina Estúdio, a pesquisa fotográfica de Ricardo Correia, a revisão de Marina de Souza, o gerente de processos Gilson Del Carlo, e o texto de apresentação das páginas 9 e 10 é de Kiko Farcas, a qual todos nós, tenho certeza, agradecemos veementemente pelo belíssimo trabalho. Aqui nós vemos Pelé com o seguinte texto: o risonho camisa 7 só pode mesmo achar graça. Pelé já foi e nem precisa mais prestar atenção na bola como os melhores enxadristas. Ele estava sempre um lance à frente. Pelé o rei. O carro com o alto-falante abusava do volume. Afinal, era véspera do jogo. A boa nova precisava ser propagada. Pelé foi absolvido. Pelé estará domingo em Ribeirão Preto. Todos ao estádio. O ano era 1959. O campeonato, o Paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto iria receber o Santos e o tribunal acabara de absolver o craque, expulso na partida anterior. A diretoria, os jogadores, o técnico do Botafogo sabiam que Pelé em campo era derrota na certa. Ele driblava curto, ganhava na velocidade os adversários, tabelava com as canelas dos marcadores para receber na frente, chutava forte ou colocado o que cada caso exigisse. Era habilidoso e oportunista. Seu equilíbrio perfeito levava ao desespero os que tentavam derrubá-lo. Alô, Aurélio, aqui na Rua Javari. Na preliminar, um pinguinho de gente está fazendo miséria com a bola. Do locutor da radiodifusora Milton Camargo sobre Pelé, que marcou 7 dos 12 gols do Baquinho contra o Flamenguinho de São Paulo. Pelé tinha 13 anos e seus companheiros e adversários 16. Vejamos mais essa foto. O primeiro time com o uniforme de Pelé foi o Cruzeirinho de Bauru. A equipe contava com garotos de 13 e 14, até 16 anos, e havia um de 9 anos. Pelé é o último da formação. Se aproximar demais fica um tanto mais nebuloso a remasterização dessa foto, que é bem antiga, mas sabemos que, conforme está descrito, o último. Então nasce um rei. O roteirista lembra quase uma novela mexicana. O pai, jogador de futebol frustrado, teve a ainda incipiente carreira abortada por uma entrada violenta de um zagueiro. A mãe, calejada em dificuldade da casa, o queria longe da bola e colado aos livros. E ele via no futebol a redenção, o jeito certo de tirar a família da miséria. Para completar, um ex-jogador da seleção brasileira desembarcou na sua cidade e vaticina: ali estava o maior jogador do planeta.
A história de Edson Arantes do Nascimento é a mesma. Lacrimejante como uma cebola ardida, quase inverossímil. E só não é mais mexicana porque não se arrasta como uma boa novela. Com Pelé, tudo acontece rápido demais. Aqui Pelé está na praia de Santos em 1956. Apenas 2 anos depois, Pelé já não conseguia sentar-se na areia sem provocar tumulto. Sabe, seu Valdemar? Olhei para o nosso gol. Vi a posição das traves e imaginei onde estaria o gol deles. O técnico calou-se. Deixou Pelé brilhar sozinho nos campeonatos da cidade até conseguir convencer os pais, seu Dondinho e Dona Celeste, de que Bauru era pequena demais para Pelé. Valdemar de Brito conversou então com Atier Jorge Cury, presidente do Santos. Vou lhe trazer Idado, o maior jogador do mundo. Aqui nós temos registros da formação histórica do Baquinho de 1955, o time mirim do Bauru Atlético Clube, sua primeira equipe oficial, Osmar Grilo Paçoca, Zoel Aniel e Esquerdinha, Maninho, Pelé, Miro, Pércio e Leleco, craque do Baquinho. Ele ainda dava uma mãozinha aos grandões nos juvenis do Baque. Aqui estão todos. Nessa outra foto, nós temos o descobridor e técnico Valdemar de Brito faz a preleção do Baquinho. A equipe marcaria época, atrairia público por onde passasse. Todos queriam ver quem era aquele alegre molequinho abaixado. Quem era aquele alegre molequinho abaixado? Pelé aqui em 1957, marcando pelo combinado Vasco Santos contra o Dínamos. Vamos lá. Dínamo. Foram 6 gols nos 4 gols do combinado. É isso. 6 gols. E aqui o Pelé se torna rei de todas as torcidas. Craque de um clube só, a imagem que Pelé deixou para a história é essa. O eterno santista que só vestiu uma camisa de outro clube no fim da carreira e ainda assim bem longe da Vila Belmiro. Apenas o Cosmo, em Nova York, teve o mesmo privilégio. Mas poderia não ter sido o mesmo, mas poderia não ter sido assim. E não estamos falando dos 4 jogos e 6 gols, de que Pelé participou em 1957 com a camisa vascaína pelo combinado Santos-Vasco no Maracanã. Com 15 anos, o corpo do menino Pelé já mostrava todo o seu talento. O problema é que o time era bom. Parecia distante o dia da estreia do time principal. Aí o diretor santista, Modesto Roma, teve a ideia de oferecê-lo ao Vasco, que precisava formar um time. O presidente vascaíno, Antônio Soares Calçada, estava na vila e, para buscar reforços, ouviu de Roma a proposta. Se você quiser, empreste o Pelé. Quem é Pelé? Que idade ele tem? 15 anos. Você está brincando comigo, encerrou Calçada. Antes que a torcida flamenguista comece a debochar da besteira vascaína, o complemento da história. O Flamengo teve sua chance meses depois. Pelé foi oferecido ao dirigente Jaime de Almeida. Muito obrigado. A Gávea está cheia de garotos iguais a Pelé, desdenhou o Cartola. Pelé foi apresentado ao Santos pelo técnico Valdemar de Brito como o melhor jogador do mundo. Do mundo. Ninguém acreditou, mas muitos desconfiaram que aquele menino de 15 anos tinha cara de sucesso. O fotógrafo santista José Herrera, pelo sim e pelo não,
fez a primeira foto do garoto com a camisa do peixe. Com o passar do tempo, Pelé, já aprontando em campo e na sua vida fora dele, ia sendo documentada. E vou mostrar para vocês agora, para finalizar o dia de hoje, um passeio de bicicleta pelas ruas da cidade e um café sendo passado na pensão em que ele morava. Vamos concordar que aqui Pelé já tinha história para contar. E me aguardem na próxima sexta-feira no Mostre Sua Arte.